Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Storck e hoje teremos uma aula sobre planos e eixos anatômicos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreva. E considere também se tornar membro aqui do canal. A partir de R$ 4,99 você começa a ter benefícios exclusivos de membros aqui no canal. Tá joia? Então, vamos ao vídeo. Muito bem, quando a gente vai estudar anatomia, né, a gente precisa ter um bom entendimento das referências, né, dos pontos de referência que nós temos no nosso corpo para que então as estruturas possam fazer sentido, especialmente quanto à lateralidade, posicionamento e execução de alguns movimentos. Né? Então, basicamente, dentro da anatomia humana, a gente precisa conhecer bem os pontos de referência para que então as coisas façam um bom sentido. E para a gente começar, é importantíssimo, né, nós sabermos as definições e os conceitos que se referem aos planos e eixos anatômicos. Basicamente, os planos e os eixos anatômicos são referências utilizadas para que nós saibamos, né, de que maneira movimentos acontecem no nosso corpo humano. Por exemplo, quando a gente vai realizar uma flexão de cotovelo, essa flexão de cotovelo é possível porque existe um eixo imaginário em uma determinada região e um plano imaginário também em uma determinada região que vai permitir que esse movimento ocorra. E é importante a gente saber, né, desses planos e desses eixos para que posteriormente quem faz uso do movimento como instrumento de terapia possa estabelecer boas estratégias, tomando obviamente como base essas referências, né, dos planos e os eixos anatômicos para a realização de movimentos. Tá? Então veja aqui nesse slide que eu trouxe para vocês, tá? Tem um indivíduo aqui, a representação de um indivíduo na posição anatômica, e vocês veem aqui alguns planos traçados, né? Alguns planos traçados. E tem aqui algumas indicações em cima de cada plano. E eu vou mostrar para vocês o que é cada um, tá? Cada plano e o que é cada eixo aqui, tá bom? Vamos então ver inicialmente esse primeiro plano aqui. A gente chama ele de plano sagital, tá? O plano sagital é esse plano que divide o corpo humano em dois lados, tá? Em dois lados. O plano sagital é um plano que divide o corpo em dois lados. Então, o plano sagital é aquele que nos dá referência para a lateralidade, ok? Então, lado direito, lado esquerdo, a gente toma como base o plano sagital. Obviamente que nós, observando o plano sagital, a gente também consegue estabelecer uma relação entre o que é medial e o que é lateral, né? Medial é tudo aquilo que se aproxima do plano sagital e lateral aquilo que se afasta do plano sagital. Tá? Então a gente usa o plano, neste caso o plano sagital, para nos dar indicações de lateralidade. Existe um outro plano que você visualiza aqui nesse slide, que é o plano frontal. O plano frontal é o plano que separa o corpo humano na sua parte anterior e parte posterior. Tá? Então, parte anterior e posterior. Esse plano nos permite estabelecer referência de estruturas que estarão à frente no nosso corpo e estruturas que estarão mais atrás no nosso corpo. Tá? Você visualiza também bem aqui um outro plano, que é esse aqui, ó, o plano transversal. É um plano que separa o corpo em parte superior e parte inferior. Tá? Vamos lá. Temos aí três planos. Os planos, eles formam uma base para os eixos anatômicos. Os eixos anatômicos são estruturas imaginárias que passam de forma perpendicular a cada plano. Tá? Então vamos ver aqui um eixo como exemplo e na sequência a gente já vê os próximos dois eixos. Tá? Mas vamos ver aqui um eixo, olha só, eixo transversal.
Eixo transversal é esse eixo imaginário que corta de forma perpendicular o plano sagital, tá? O plano sagital. O plano sagital, então, ele é cortado perpendicularmente pelo eixo transversal. Veja que um movimento acontece no eixo, tá? Um movimento acontece porque é possível a presença de um eixo, tá? Então, um movimento acontece por conta de um eixo e ele se desenvolve sobre, né, um plano, tá? Nós temos então o eixo transversal, que é esse que corta de forma perpendicular o plano sagital. Nós temos aqui o eixo sagital, que é o eixo que corta de forma perpendicular o plano frontal, tá? E nós temos aqui o eixo longitudinal, que é um eixo que corta de forma perpendicular, então, o plano transversal, ok? Em torno de cada eixo ocorrem movimentos, tá? Então, olha só que interessante. No eixo transversal, a gente encontra aqui movimentos de flexão e extensão, tá? O eixo transversal permite movimentos de flexão e de extensão. E, obviamente, que um movimento de flexão e de extensão, eles então ocorrem em um eixo transversal e eles deslizam em cima do plano sagital, tá? Então, se você tem um plano e tem um eixo, o movimento ocorre através, né, ou por meio desse eixo, e ele desliza sobre o plano, tá? Então, o plano dá sustentação ao movimento, enquanto que o eixo é o ponto de fixação, tá? A partir de onde o movimento é realizado, ok? Então, no eixo transversal, a gente encontra aí movimentos de flexão e de extensão. No eixo transversal, flexão e extensão. No eixo sagital, a gente vai encontrar a realização de movimentos de adução e de abdução, tá? E o eixo sagital, ele corta perpendicularmente o plano frontal. Então, nós temos aí movimentos que ocorrem deslizando sobre o plano frontal, tá? Na sequência aqui, então, a gente tem o eixo longitudinal, que vai permitir a realização dos movimentos de rotação. Então, rotação medial e rotação lateral ocorrem no eixo longitudinal e, consequentemente, eles deslizam sobre o plano transversal, ok? Então, pessoal, precisa ficar bem claro que planos e eixos, eles são estruturas imaginárias que servem de referência para a realização ou para o entendimento de como movimentos vão acontecer no nosso corpo humano, tá? E além dos movimentos, nós também podemos utilizar esses planos como estruturas de referência para a lateralidade ou, enfim, estabelecer relação entre o que está num patamar superior ou num patamar inferior em relação ao nosso corpo humano, tá joia? Gostou do vídeo? Então deixa o seu like aqui e compartilha esse vídeo para todos os seus amigos para ajudar a fazer esse canal crescer o mais rápido possível e sempre com conteúdo de qualidade. Aproveite também, aponte a sua câmera para esse QR Code que você encontra aqui ao lado para você cair direto no meu canal lá do Telegram, onde você vai ter acesso antecipado a toda a agenda de eventos ao vivo que eu transmito aí em todas as minhas redes sociais, tá joia? Pessoal, muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.